Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Aline e hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em História. Hoje é a primeira aula, do terceiro bimestre e vamos começar falando sobre a resistência dos escravos. Por favor, abram a apostila de vocês lá na página 16. Então, pessoal, o que foi a resistência dos escravos? Muitos escravos, eles não aceitavam a vida que lhes era imposta na época, de escravidão, que era muito difícil. Eles resistiam, gente, de diversas formas. Eles se suicidavam, eles não cumpriam as ordens que recebiam, ficavam revoltados, assassinavam seus senhores, eles fugiam, rebelavam-se, e fugiam e formavam grandes quilombos, Muitos paravam de comer, ficavam com uma doença que na época era chamada de banzo, Que a pessoa parava de comer e morria por inanição, de fome, Era uma espécie de depressão, certo? E, gente, lá na África, os quilombos eram um acampamento militar dos jagas, dos guerreiros em Bangala. Já aqui no Brasil, tem uma diferença entre quilombo. Os quilombos se tornaram aqui no Brasil uma comunidade que se organizava para resistir à sociedade escravista. O mais famoso quilombo que nós conhecemos foi o dos Palmares, fundado lá na Serra da Barriga, que hoje então, gente, é Alagoas. Na época era a capitania de Pernambuco, lá no século XVII, tá? Então, o que aconteceu, gente? Eles fugiam, rebelavam-se, Revoltavam-se. E a revolta maior que nós temos conhecimento foi a revolta dos malês, gente. Dos malês, em 1835, lá na Bahia, dos negros islâmicos, que eram muçulmanos e que não aceitavam, ter que trocar de religião. Eles eram muçulmanos, eles não queriam receber para si, que aqui era obrigado a ser católico, eles não queriam isso. E eles também não aceitavam que os seus amigos, que os outros negros, que vinham da África, eram escravizados, enquanto eles eram livres. Então, a maior revolta que nós conhecemos, dos negros aqui, no Brasil, foi a revolta dos malês, que foi reprimida, e a gente sabe que não deu certo, não foi à frente, porque foi descoberto o plano deles. Enfim, gente, os africanos, gente, eles resistiam e se impuseram de diversas formas aqui, legando-nos, por exemplo, as palavras do nosso vocabulário, pratos, gente, de nossa culinária, como a feijoada, alguns caldos, tipo o mocotó, o caruru e algumas outras comidas também que eles trouxeram, A principal que nós conhecemos é a feijoada, tá? Algumas festas populares, crenças religiosas, instrumentos musicais como os atabaques, o berimbau também, Isso tudo, gente, foi transmissão de valores culturais que eles nos deram, E essa foi a maior forma de resistência dos africanos, que não se renderam a padrões que lhes foram impostos. Os africanos e seus descendentes, gente, participaram da construção do Brasil e do povo brasileiro. E nós não podemos pensar na nossa cultura sem entender e reverenciar, gente, a nossa, herança africana. Vamos falar um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares, gente. Foi um dos maiores, tá? Que nós temos conhecimento. Os escravos, gente, fugidos, iam lá para esse quilombo, chamado Quilombo dos Palmares. Mas, professora, esse quilombo era muito importante? Sim, era importantíssimo. E onde ele ficava? Lá na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Chegou a reunir cerca de 30 mil pessoas, tá? Mas, gente, o Quilombo dos Palmares começou a ser formado lá no final de 1590 e resistiu aos ataques holandeses e dos bandeirantes paulistas até 1694, quando foi atacado e acabou sendo destruído. Quem era o líder lá do Quilombo dos Palmares, pessoal? Em 1678,
era Gangazumba, que era o primeiro líder de Palmares, gente. E após, gente, essa data, né, porque Gangazumba, ele queria fazer um acordo de paz com os líderes mucambos. E isso, gente, deu um conflito danado, porque Zumbi não acreditava na paz. Zumbi era outro guerreiro dessa tribo, que acabou, gente, conquistando a maior parte, né, do conselho dos brancos. E como ele não acreditava na paz, ele envenenou Gangazumba. Gangazumba morreu, que era líder dos Palmares, e Zumbi tomou posse, pessoal, né? Virando ele agora líder lá de Palmares. Só que também, gente, ele resistiu, mas em 5 de fevereiro, o que aconteceu? O quilombo foi invadido por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que já tinha tentado invadir a primeira vez e não tinha conseguido ter êxito. Mas na segunda vez, gente, ele conseguiu ter êxito e acabou matando o Zumbi e acabou destruindo o quilombo dos Palmares, tá, pessoal? E aí acabou esse grande quilombo, o dos Palmares. E é legal a gente lembrar também que nós, pessoal, vivemos aqui na Baixada Fluminense, vivemos em um grande quilombo. Na época aqui, na Baixada Fluminense, funcionava um dos maiores quilombos, tá, pessoal? Agora vamos às monções, lá na página 17, tá, da apostila de vocês. O que foram as monções? Expedições fluviais, gente, né? Que entre a segunda década do século XVIII e a primeira metade do século XIX mantiveram as comunicações entre a Capitania de São Paulo e a Capitania do Mato Grosso, né, aqui do Brasil. As monções tiveram um importante papel na comunicação da região do centro-oeste do Brasil após o declínio das bandeiras, né, que iniciaram-se lá em 1718, quando o bandeirante Pascoal Moreira de Cabral descobriu ouro nas proximidades do sítio, onde hoje se encontra a cidade de Cuiabá. Em pouco tempo, outros sertanistas foram atraídos pela notícia e, sobretudo, da Capitania de São Paulo. Como resultado, uma verdadeira corrida do ouro acabou por converter a região em um vasto campo de mineração. E, posteriormente, essas expedições tornaram-se regulares e tinham objetivo, gente, também comercial e militar, visando o abastecimento e a defesa dos mineradores, né, de Cuiabá, Vila Bela e demais povoações surgidas em decorrência da mineração. Bom, de todo modo, a viagem entre as capitanias de São Paulo e Mato Grosso era muito penosa e requeria no mínimo 5 meses. Era longa a viagem. E a partir de Araritiguaba, né, que é a atual Porto Feliz, no rio Tietê, chegava-se ao rio Paraná e depois ao rio Pardo, aos afluentes do rio Paraguai, ao rio São Lourenço e, finalmente, ao rio Cuiabá, nos trechos encachoeirados. Todos desembarcavam arrastando as numerosas canoas ou puxando-as com cordas. Assim foi introduzido o gado bovino em Mato Grosso e, da mesma forma, abriram-se as comunicações regulares entre Mato Grosso e o estado do Grão-Pará, no Maranhão. Então, pessoal, nós hoje vimos um pouquinho sobre a resistência escrava e sobre as monções. Por hoje é só e até a próxima!